Você já ouviu muitas histórias de separações nessa vida. Tem pai que sai para ir comprar um cigarro, desaparece e nunca mais volta. Deixa os filhos pequenos, deixa filhas, deixa a família e simplesmente some. Outros, por outras razões, também desaparecem e ninguém sabe o paradeiro. Aqui em Rolim de Moura, o Marcelo, ele tem 30 anos. O pai dele deixou a mãe quando a mãe estava grávida dele com 7 meses, ou seja, 7 meses de gravidez. Depois disso, ele simplesmente sumiu. Nunca mais apareceu. O pai sumiu, esse rapaz nasceu, hoje ele tem 30 anos e um dos maiores sonhos da vida dele é conhecer o pai, ou pelo menos saber o paradeiro do pai, porque ele não conhece o pai abandonou a mãe grávida e até hoje ele não teve o prazer de conhecer o pai. Marcelo, conta um pouquinho a tua história, o que aconteceu que o seu pai foi embora, da onde ele é e onde vocês moravam? A gente morava na época na linha 168, né? Na BR mesmo. E por volta aí de 85 a 87, ele trabalhava numa empresa Amazonas que fazia de Brasilândia a Cacoal, que era a linha, né? E então ele teve um caos com a minha mãe, chegaram a morar junto por um tempo. E quando ele engravidou minha mãe, não sei o motivo, ele simplesmente abandonou e saiu de casa, não deixando nenhum tipo de contato. E eu tenho uma vontade de conhecer, saber como que ele tá, se ele tá vivo ou se não tá. Mas para saber, pra gente saber de onde que a gente veio, a origem da gente. E o nome dele é Celino Ferreira. E ele ficou muito conhecido na época de 87, 85 mais ou menos, pelo um acidente que teve próximo à linha 196, que foi um acidente com as éguas. Então ele ficou bem conhecido como o apelido de Mata-Égua. Então se alguém tiver alguma informação, alguém que trabalhou com ele nessa época, ou que conheceu ele, algum amigo que ainda esteja aqui no estado de Rondônia, em Rolim de Moura, que esteja nos ouvindo, nos vendo, que possa estar me ajudando, me falando, mandando alguma notícia. Então eu vou deixar o meu número para contato, que é o 98400-3324. Se alguém tiver alguma informação, foto, alguma coisa, que eu não tenho nada, nunca ouvi, nem por foto. Então, não ficou nenhuma foto? Sua mãe não tem nenhuma foto dele? Não tem nada, nenhuma foto. Quando era criança até que tinha, mas aí com aquela ideia de criança que o pai tinha abandonado, eu acabei rasgando a foto. Então nessa época eu tinha 2 para 3 anos. Então depois disso nunca mais, eu não tenho lembrança nenhuma e nunca vi ele. Então se alguém estiver me ouvindo e puder me ajudar, eu fico grato por estar ajudando a eu reencontrar e encontrar minha origem. Porque eu só tenho a origem da minha mãe, então eu queria também saber a origem do meu pai, como que é, se ele está vivo ou se não está. A gente acredita muito em Deus, então eu creio que a gente tem que saber a origem que a gente é, de onde que a gente partiu, conhecer o outro lado, porque igual eu falei, eu só conheço a família do lado da minha mãe. Então eu gostaria de conhecer o lado do meu pai também, para mim saber a me posicionar na minha vida, continuar se posicionando na minha vida. Então isso é muito importante para mim, pessoalmente, saber de onde que é que eu vim. Que a gente só sabe um lado da história. A gente tem que, eu acho que para a gente julgar alguém, a gente tem que conhecer os dois lados. Para aí sim a gente tomar qualquer decisão. Quando é que o coração mais aperta e a vontade de conhecer mais aumenta? É no dia das crianças, no dia dos pais, que eu já tenho um filho, então a gente fica muito triste por nunca ter tido essa oportunidade de ter chamado. Hoje eu vejo meu filho me chamando de pai e eu nunca tive a oportunidade de me expressar, de chamar o meu pai, entendeu? Então eu gostaria muito de poder encontrar ele, dar um abraço e sem mágoa. Não quero saber o motivo, eu quero partir de hoje conhecer, se ele estiver ainda vivo, e fazer uma nova história. Conhecer, tentar recuperar o tempo perdido que eu não tive. Seja do jeito que tiver,
Eu não estou atrás de querer me aparecer, simplesmente eu quero encontrar o meu pai, se for possível, e alguém puder me ajudar. Seu filho pergunta pelo avô? Não, porque hoje a gente não tem muito... Eu evito muito de conversar sobre isso, porque machuca, dói muito na gente. Então, quando ele toca no assunto, eu já mudo de conversa, porque dói. É uma história que, para mim, é difícil, porque meus irmãos muitas vezes me julgou por eu ser o único filho dele, que eu tenho mais cinco irmãos. Então, ainda tive que passar por isso também. Depois de 30 anos, sei que poderia ter procurado em antes, mas a raiva poderia ter falado mais alto do que a vontade. E hoje eu entendo que eu tenho que conhecer, ou mais saber o paradeiro dele, alguma coisa eu tenho que saber dele. Você já chorou muitas vezes por querer conhecer seu pai? Já, muitas vezes, já saí de casa, já fui tentar procurar sozinho, sem rumo, sem destino. Então a gente saía muitas vezes quando eu era criança. Eu saía quando tinha 14 anos, eu lembro que eu já morava em Nova Estrela nessa época. Então eu saía sem rumo. Simplesmente falava para minha mãe, começava a tocar no assunto. Eu invito de tocar no assunto com a minha mãe, porque eu não sei o motivo que levou à separação. Nunca procurei para também não chatear ela, porque na época era tudo difícil. Então, uma pessoa que tentou ajudar pode ter atrapalhado a vida dela, os planos dela. E eu não quis julgar ela em momento nenhum. Da mesma forma que se eu encontrar ele de novo, e eu tenho fé em Deus que eu vou encontrar, eu não quero julgar ele pelo tempo que ele me deixou. Eu quero simplesmente receber o amor que ele pode ter para me dar e eu contribuir da mesma forma. E ter o prazer de chegar um dia dos pais e eu poder dar um abraço a ele e falar que eu amo ele. Então, se alguém puder me ajudar, eu peço que possa estar entrando em contato comigo para mim poder estar realizando esse sonho que eu tenho na minha vida. O número de telefone para contato, para quem tiver informação, é 984 00 3324. E o nome dele é Celino Ferreira. Ele trabalhava na empresa Amazonas na época de 85 a 87. E o apelido dele, ele ficou muito conhecido com o apelido de Mata Égua. Então, se alguém tiver alguma informação, algum paradeiro, que possa estar entrando em contato comigo, para mim poder estar realizando, ajudando eu a realizar esse sonho. E que Deus vai, as pessoas que me ajudar, eu tenho certeza que Deus vai estar retribuindo muito mais do que vai ser uma simples ajuda, mas para Deus é muito importante, para mim também. Você hoje é casado, mora em Rolim, tem quantos filhos? Hoje eu sou casado, graças a Deus, tenho um filho e casado com a esposa, ela também tem 3 filhos que não é meu, que eu cuido com muito amor e carinho. Mas hoje, graças a Deus, eu levo uma vida dentro da igreja, a gente sempre pedindo a Deus e Deus me mostrou que eu tenho que procurar Ele e usou algum pastor para me falar que Ele está vivo. Então eu me agarrei nessa esperança. E mesmo que não esteja, mas eu creio que quando Deus fala é porque a gente tem que fazer algo. E por isso que eu tomei essa decisão, depois de 30 anos, estar procurando Ele, porque Deus mostrou e eu acredito e confio nele. Então, se alguém tiver alguma foto, alguma coisa da época que possa estar me ajudando.